Irmãos e irmãs, com alegria que nos encontramos já nessa sexta-feira, última sexta-feira do mês de janeiro, já últimos dias, e encerrando, o primeiro mês deste ano novo. Vamos então acolher com alegria a palavra de Deus para nós hoje, que diante de tanta riqueza que temos acompanhado essa semana, a gente possa estar crescendo na fé juntos. Hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Então, acolhemos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois as espigas e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhe falava sem usar parábolas. Mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esses últimos versículos do Evangelho de hoje, São Marcos está deixando claro que Jesus falava em parábolas e tudo mais. Então, o sentido do que é uma parábola e para quê, eu falei no vídeo de antes de ontem. Então, se você não assistiu, entre no vídeo de quarta-feira passada e acompanhe lá a reflexão do porquê Jesus fala em parábolas, o que é a parábola e qual o sentido. Porque Jesus fala em parábola, o que é e qual o seu sentido. Agora nós vamos olhar para as parábolas que Jesus contou hoje e sobressaem duas. Primeiro, Jesus continua, retoma o tema da questão do semeador. Então, no primeiro momento, Jesus fala de que o reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra e que ele vai dormir e a semente vai brotando, germinando e fazendo crescer. Então, Jesus está querendo deixar claro aqui que nessa mensagem que ele está passando, ninguém tem controle sobre o reino de Deus. Que compete, portanto, aos discípulos de Jesus, compete, portanto, à comunidade de fiéis de Jesus a missão de semear, de trabalhar pelo reino, de anunciar a palavra, de realizar os sinais de Jesus. Agora, o resultado do reino não compete a nós, compete a Deus. Por isso que Jesus fala essa questão do semeador. Ele semeia e cuida da terra, não é ele que faz a semente brotar. Não é ele que faz a semente, dá lá os primeiros ramos, aparecer lá o caule, depois crescendo as primeiras folhinhas, os frutos, os grãos e tudo mais, até a hora da colheita. Isso o agricultor não faz. Isso é obra da ação da natureza, seja na terra, do ar, da água e da luz do sol. Então Jesus está querendo nos mostrar exatamente isto. Nós, comunidade de Jesus, devemos nos preocupar com o que é o mais importante: semear. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele.
E ninguém de nós vai ter controle sobre isso, porque é obra de Deus. Então, devemos trabalhar pelo reino nessa atitude de gratuidade, sabendo que eu estou fazendo a minha parte e que Deus vai estar fazendo a parte dele em cima da minha. E depois, quando Jesus conta a parábola do grão de mostarda, que é pequeno e cresce e tal, Jesus também continua falando do reino, que o texto é bem claro, mas quer nos mostrar o seguinte: o reino de Deus, irmãos e irmãs, e aí o ensinamento de Jesus diante Bom, para explicar melhor. A comunidade cristã nascente é pequena diante da sociedade a qual ela estava inserida. Então, os primeiros cristãos viviam um pouco essa angústia, esse conflito. Como fazer o reino crescer se eles são tão poucos? Diante de uma sociedade que ainda muitos naquela época nem tinham ouvido a palavra, e principalmente diante de uma sociedade dominada pelo Império Romano, ou seja, havia um poder que dominava e que muitas das vezes explorava, era injusto e causava muito sofrimento na vida do povo. Então, como fazer este reino de Deus, que é o contrário do reino dos homens, crescer neste meio? E aí Jesus conta a parábola do grão de mostarda, né? Ligado com a parábola anterior do semeador, que semeia e não sabe como a semente vai germinando. Ou seja, né, Jesus está mostrando para aquela comunidade de Marcos e para as nossas comunidades hoje exatamente isto, né? O reino de Deus vai crescer. O reino de Deus, ele vai germinar na história, vai germinar na vida das pessoas. Mas compete a nós fazermos a nossa parte. Porque no tempo de Deus, na obra de Deus, no agir de Deus, isso vai estar crescendo, isso vai estar acontecendo. Mas, como o semeador que prepara a terra, semeia água e a semente brota, germina, cresce, dá frutos, ou seja, tem um processo, tem etapas. Assim vai ser o reino de Deus. Nós não devemos nos preocupar com o tempo da colheita, com a etapa final do reino, isso compete a Deus. Nós devemos nos preocupar com a nossa parte, semear, porque Deus vai estar fazendo a parte dele. Desculpa. Então, Jesus está nessa parábola nos exortando a exatamente isto, né? Que nós não controlamos o reino de Deus, mas que por mais que sejamos pequenos diante de toda da sociedade em que estamos inseridos, essa parábola mostra para nós que o nosso esforço, nosso empenho na construção do reino de Deus será de alguma forma proveitoso para que o reino de Deus cresça e aconteça. Talvez a gente não entenda como, mas vai acontecer. Por isso é que devemos estar fazendo a nossa parte. E aí a parábola também nos convida a dois aspectos muito importantes que a gente deve refletir para compreender bem: a paciência e a esperança. Reflitamos isso. Paciência por quê? Porque Marcos está nos mostrando, o evangelista Marcos está nos mostrando que a construção do reino de Deus não será imediata, não será rápida e nem triunfalista, que infelizmente é o nosso desejo. Queremos para aqui, para agora, que todo mundo se converta agora, que o mal acabe de uma vez. Não vai ser assim. Olhemos a parábola do semeador que sai para semear. Tem um processo, tem etapas. Então é isso que a gente precisa compreender. Por isso precisamos ser pacientes. É mais uma questão, né, de saber encontrar o solo correto e de acreditar que a semente crescerá e se desenvolverá. Portanto, compete a nós isso. Como podemos estar semeando o reino de Deus para que ele possa germinar e crescer no mundo em que vivemos? Como vai se dar um crescimento? Compete a Deus. Então, por isso, a paciência de nossa parte. E outro aspecto que é importante, a esperança. Por quê?
os resultados da prática do reino de Jesus não foram muito encorajadores. Jesus foi abandonado pela sua família, foi mandado para fora das cidades e é perseguido pelas autoridades. Então Marcos, evangelista, quer reassegurar aos seus leitores e a todos os discípulos de que a semente está sendo plantada e que a colheita certamente virá. Por isso a nossa esperança vai acontecer, essa etapa vai chegar, não sabemos o dia e a hora. Mas nessa esperança que somos chamados a ter e a cultivar, é que nós encontraremos o sentido para estarmos fazendo a nossa parte hoje. E um outro aspecto que sobressai, que é bom a gente também compreender, principalmente diante dos tempos presentes que vivemos, é que o caminho do semeador, que Jesus conta na parábola, será revelado como sendo o caminho da não violência. O serviço, o empenho pela construção do reino vai se transformar em liderança. O sofrimento vai se transformar em triunfo. E a morte vai se transformar em vida. A parábola do semeador, e o crescimento do grão de mostarda, que as pequenas sementes se tornam uma grande hortaliça, nos mostra, está embutido nisso tudo a dinâmica da não violência. O reino nunca deve acontecer pelo uso da força, da violência ou das armas, porque Jesus não nos ensina isto. Humanamente falando, podemos querer que seja assim, mas esse nosso querer não está em comunhão com o querer de Deus. Compete a nós nos inspirarmos na atitude de semeador. Ele faz a sua parte, que a natureza faz a parte dela. Nós façamos a nossa parte em semear o reino de Deus, que Deus vai fazer a sua parte para que o reino cresça e dê frutos. Irmãos e irmãs, sabedoria que Jesus nos ensina e cultivemos essas virtudes da paciência e da esperança e nunca utilizemos a força para a obra de Deus. Peçamos essa graça ao nosso Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, a sua família, o seu lar, lhes conceda muita paciência, fortaleça a esperança em vocês e que os ajude a se empenhar sempre pelo reino da forma como Jesus nos ensina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para você e fique com Deus.